noite. Tudo bem por aí? Tudo bem, sim, graças a Deus, tá tudo ótimo. A Oi, Nath lá no sul, tudo bem? hein? Lá no sul. A Nath lá no sul e a Debbie aqui em São Paulo, mas nada impede os encontros, né, atualmente. É verdade. Graças a Deus, essas tecnologias nos servindo para boas causas também. É verdade. A Lu tá aí também, já falei uma boa noite para ela. Boa noite, Lu. Beijo. Obrigada sempre pelo apoio. Boa noite, Verônica. Verônica também está presente, chegando aí. Boa noite, Vê. Eu tô mandando Meninas, agora para todo mundo. Isso, eu ia falar, às vezes os nossos amigos precisam de lembretes, viu, meninas? Então convidem também os amigos para irem chegando aí com a gente, que hoje o nosso tema, com certeza, vai impactar positivamente a vida de muitos. Então, a gente tem que garantir que as pessoas tenham acesso. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, Dé, muito obrigada, viu, por ter me chamado. A Débora está sempre se esforçando muito, sempre, como diz, muito inteligente, né? Sempre se esforçando. Você tem disso, sempre... prima, você é suspeita. Então, nós somos primas, né? Então, assim, posso falar mesmo de carteirinha mesmo, não é por ser prima ou fã, mas é porque eu sei, né, de todo um projeto dela, de todo um trabalho, né, que ela tem corrido atrás, e desde muito nova sempre foi, assim, acima da média, né? Então, quem for participar de tudo, olha, vocês estão em excelentes mãos. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você, participando, porque é uma honra para mim poder estar aqui nesse projeto que você está lançando, tá? Então, eu estou muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E a Nath, eu falo que ela é suspeita porque nós somos primas e não é primo que a gente vê de vez em quando, né? A gente é primas e irmãs, a gente cresceu juntas, dentro das mesmas casas, ora numa casa, ora na outra, mas sempre juntas, né? E minha mãe brincava assim, eu tenho 3 meninas, mas pelo Oswaldo mesmo a gente tem 4, porque onde a gente vai ele fala, vê se a Natália não quer ir. Vê se... É verdade. Então, Me a Natália... sinto muito filha, né? Era outra filha também. Então a gente sempre muito juntas, graças a Deus. E é por isso que o Sul não nos separou, muito pelo contrário, é mais fácil a gente se juntar em algum momento de novo do que ficar separado. Verdade. Mesmo de São Paulo e ela no Sul, a gente está aí juntas. Mas a gente tem coisas também especiais e importantes para dividir, não só a nossa história, né, Natália? Sim, mas a gente precisa falar da história um pouquinho de todo mundo. E a gente está aqui hoje para a gente faz uma pergunta, né? Desinteligência emocional. E aí é importante a gente esclarecer o que a gente quer dizer com esse termo, né? Hoje em dia é tão falada a inteligência emocional. E por inteligência emocional, a gente entende a capacidade das pessoas de lidar com as suas emoções de uma forma construtiva, positiva, de uma forma a desenvolver coisas, a se desenvolver, pessoas que se autoconhecem muito bem, né? Desenvolvem a inteligência emocional. E a gente costuma dizer daquelas pessoas que não conseguem gerenciar com muita eficiência, de forma saudável. Boa noite, Dani, boa noite, Andréia, sejam bem-vindos. A gente costuma dizer daquelas pessoas que não lidam de forma muito sábia com as suas emoções, que não lidam de forma muito saudável, que elas estão sofrendo de uma desinteligência emocional, né? Ela acaba sempre fazendo escolhas que mais destroem e prejudicam do que
constroem. E aí a gente pergunta, esse estado de desinteligência emocional tem alguma coisa a ver, algum tipo de relação com as feridas da infância? E aí, o que a gente poderia dizer sobre feridas da infância, né? Aquelas que estão bem lá embaixo do tapete, que às vezes, na memória consciente, a gente nem consegue trazer, né, Nath? Acho que você pode falar um pouco mais pra gente sobre o que seria uma ferida de infância. Sim. Então, boa noite a todos que chegaram agora. Dani, parabéns pela live da semana passada, que eu assisti e gostei bastante, tá? Então, tratando das feridas da infância emocional, Dedé, eu gosto de dizer assim, que na verdade o nosso comportamento de hoje, ele tem muito mais a ver com as nossas feridas da infância do que nós imaginamos. Só que, na verdade, é muito inconsciente. Então, assim, nós reproduzimos padrões até de sofrimentos, né? Essa é a verdade. Por isso que é tão importante a gente falar dessa inteligência emocional, porque a gente reproduz padrão até para dores. E essa ferida emocional, ela tem a ver ali com a primeira fase da infância, que vai de zero, né? Na verdade, a gente fala que vai até do ventre, né? Porque, na verdade, quando a mãe ela engravida, ali nos genes dela, no DNA, ali ela já passa todo o emocional dela para o bebê. Então, tem estudos falando disso, a psicogenética já fala, tem vários estudos falando isso, e tudo é passado para o bebê no ventre. Então, assim, quando a mãe engravida, então vai até em torno de 7, 8 anos. Então, são as feridas ali latentes que depois nós vamos reproduzindo. Então, é como se o que aconteceu ali, são 5 feridas, que são as mais latentes, que é o que a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Se você quiser anotar papel e caneta, gente, é bem interessante. São 5 feridas, e o que é uma ferida, né? É algo que machucou. Então, quando a gente olha mesmo, a gente pode pegar o exemplo de uma ferida mesmo que a gente faz na pele, né? Então, ali fez uma ferida, machucou, e ali ficou exposto, ficou aberto. Então, quanto mais fica aberto, se não cuida, se não passa remédio, se a gente não olhar para ela não vai assim cicatrizar de uma hora para outra. E ali ela vai sempre ali, cada vez mais, tendo ali as suas próprias rachaduras, né? Quando a gente tem um machucado que a gente não cuida dele, até ele cicatrizar, você sempre vai lembrar dele ali, porque às vezes não cicatrizou corretamente. E muitas vezes fica uma pele sensível, fica um dano na nossa pele para lembrar que a gente não cuidou corretamente daquela ferida. Então, a ferida emocional é isso. E as crianças, o que elas... Débora, eu falo bastante também, né? Então, se você quiser falar, você vai me avisar. Tá bom. Fica tranquila. Daqui a pouco eu conto um pouco das estatísticas aí que a gente tem, né? Porque às vezes as pessoas falam, não, mas acho que eu não, né? Acho que comigo não aconteceu. E aí a gente vai falar um pouquinho dos que os estudos estão trazendo também. Pode seguir. E o emocional de uma criança, gente, a criança é como uma esponja. Ela não tem uma barreira emocional para dizer assim, isso é bom, isso eu quero. Isso não é bom, isso eu não quero. Não, toda criança, ela não tem essa barreira. Então, ela absorve tudo. É como se fosse uma esponja. Então, ela absorve tanto o positivo quanto o negativo. Emocionalmente, uma criança, ela acarreta tudo. Então, assim, mesmo se você não veio de um lar disfuncional, que seria um lar disfuncional, pais separados, ou que teve vícios, ou que teve violência doméstica e que as crianças participaram de tudo aquilo, mesmo que foi uma família perfeita, onde o pai sempre muito bom, sempre ali um marido excelente para a mãe, e a mãe sempre ali disposta para o filho, o que acontece? Mesmo num lar que a gente considera, entre aspas, perfeito, entre aspas, porque suficientemente bom nunca existe, tá, gente? Então, eu já quero dizer aqui que todos nós temos, tá bom? Essas feridas. Então, assim, vai ter uma dessas feridas latentes, porque a emoção da criança é como ela interpreta.
por isso que é muito inconsciente. Então, é como ela interpretou o fato. E aí, a gente reproduz, depois de adulto, essa mesma interpretação. Até como um mecanismo de defesa. Você sabia, Dé? E assim, eu acredito que você já saiba, mas o nosso cérebro, ele internaliza muito mais o que é ruim. Por isso que tem tanta, vamos dizer, a psicologia positiva luta muito sobre isso. Por que que a gente sempre fala as questões positivas, ou a gente falar positivamente para nós mesmos? Porque o nosso cérebro, por uma questão de defesa, o que ele faz? Ele registra muito firme e fixo as coisas negativas que nós vivenciamos. Por quê? Olha, isso daqui é ruim. Para não acontecer de novo, então eu já vou deixar muito registrado para você. E cuidado, cuidado, cuidado. Então ele fica sempre mandando um alerta para nós dizendo isso. Cuidado, cuidado. Então imagine o tanto de situações que nós vivenciamos e que temos, né? E que a gente olha para isso. Então, assim, hoje adultos, os nossos comportamentos, eles também no nosso cérebro fica. Cuidado, cuidado. Isso não é legal, isso não é legal. Então, a gente internaliza. Então, é a maneira que a gente interpretou. E aí ficaram as feridas. Ai, olha que interessante, Nath. Aí, o que você trouxe já ajuda bastante o pessoal a entender a importância desse estudo. É um estudo americano. Sim. Mas, independente de onde ele tenha sido realizado, ele está falando de infância e ele está falando de família. As coisas que acontecem na América ou aqui não são muito diferentes, né? Então, como você disse, um lar que nunca vai ser 100% perfeito e que traz algumas situações de exposição, né, da condição emocional das crianças, ele sempre vai colaborar de alguma forma para que uma ferida aconteça. E aí a intensidade, a carga emocional dessa ferida, né, o quanto ela impactou emocionalmente a criança. E o significado que é dado para isso é que vão ser determinantes ao longo da vida. Então, o que um estudo americano trouxe para refletir foi o seguinte: eles levantaram, primeiro por um questionário, as experiências adversas que as pessoas, e olha o detalhe do público, era um público que não era desfavorecido socialmente, era um público de classe média, né? Ou seja, bem resolvido, teoricamente bem estruturado até. Mas eles responderam um questionário em que eles eram perguntados quais daquelas experiências adversas eles tinham vivido na infância. E isso incluía convivência com dependência química, convivência com violência doméstica, convivência com abandono, negligência, convivência com agressão física. Então, assim, situações muito hostis à convivência, a um lar. E foi perguntado para as pessoas quais daquelas elas tinham vivido na sua infância. E as pessoas, conforme elas apontavam, elas iam pontuando, né? A cada experiência adversa que ela indicava, o formulário ia formando pontos. E depois foi feito um acompanhamento de saúde dessas pessoas. Olha. Condições de saúde. E aí, o que foi verificado nesse estudo é que pessoas, primeiro, a primeira coisa muito, e aí é por isso que eu falo, né? A gente precisa lembrar que muitas vezes a criança, não é só a criança que a gente está imaginando a criança, um dia fomos nós. Sim. Então, uma das coisas mais interessantes que aparecem é que 67% das pessoas indicaram pelo menos um tipo de experiência adversa da infância. Olha. Então, olha só, 67% das pessoas tiveram pelo menos uma experiência adversa da infância. E uma em cada 8 pessoas tinha mais de 4 experiências na sua lista. De 4 ou mais, né? Então, isso daí uma coisa de 12, quase 13% das pessoas do estudo traziam experiências de 4 para mais sobre adversidades da infância, de forte impacto emocional, agressões físicas, como eu falei, convivência com problemas de saúde mental, com dependência química.
enfim, tinha lá uma relação e as pessoas iam respondendo. Então, olha o quanto que isso é presente na vida das pessoas, e o que a Nath explicou é exatamente o motivo da gente não trazer isso na consciência. Sim. Porque, por motivo de sobrevivência, é como se uma música ruim tocasse no nosso cérebro e a gente fosse cobrindo com camadas de mantinha, de cobertor, de lençol. Você vai tentando abafar aquela música ruim, Sim. mas a música nunca parou de tocar. Sim. Então, aquilo interfere na forma como você vai lidar com outras coisas. E aí, aí as pessoas podem perguntar, né? Mas como assim? Como que pode interferir hoje? Lembra que a Nath veio falando pra gente, e a Nath falou uma coisa muito importante. O nosso cérebro, ele funciona, em primeiro lugar, para nos manter em segurança. Então, tudo aquilo que for ruim, ele vai tentando abafar, ele vai tentando esconder para você ter força de prosseguir. E aí, na medida que ele vai fazendo isso, a gente acha que ele está sempre buscando felicidade. Muitas vezes a felicidade não é prioridade em relação à segurança. Então, o que acontece com uma criança que, sob forte impacto emocional, vai desenvolvendo alguns comportamentos, algumas crenças sobre o mundo, algumas, vamos dizer, alguns comportamentos intuitivos que daqui a pouco ela não lembra ao certo quando que começou mais, porque vai crescendo e vai se envolvendo com outras atividades, vai superando aquilo de uma forma que de verdade não é superação, é meio fuga, é meio mascarado, mas para continuar vivendo, aquilo vai sendo escondido de alguma forma. E aí, o que isso pode começar a acontecer? Você conhece alguém, por exemplo, que não consegue lidar com dinheiro? A pessoa pode ganhar a quantidade de dinheiro que for. Ela fala, não, quando eu tiver ela ganhando 5 mil, eu vou viver bem, eu vou guardar dinheiro, não sei o quê. E aí você encontra essa pessoa, ela já passou dos 5 mil e ela continua devendo todo mundo, ela continua com aquela vida louca. Quanto mais ela ganha, mais ela arruma dívida, problema e o dinheiro vai embora. Você conhece aquela pessoa que não consegue ter um bom relacionamento afetivo com ninguém. Ela não acredita que nunca acredita que alguém pode estar realmente apaixonado por ela, gostando dela, ela sempre desconfia das pessoas. Então, assim, muitas dessas coisas que são corriqueiras, que podem estar na vida de qualquer um de nós e das mais diferentes formas, elas podem estar escondendo feridas que foram ocasionadas lá na infância e que no decorrer dos anos geraram crenças. Por exemplo, imagina uma criança que nunca se sentiu protegida pelos pais, pela figura dos pais, que normalmente são os grandes protetores, os super-heróis, né? Uhum. Uma criança que viveu uma experiência adversa em que os próprios pais eram atores das agressões e das experiências ruins. Essas crianças, vocês acham que vão se tornar adultos com facilidade de confiar em outras pessoas? De confiar no amor que outras pessoas podem oferecer? Vão ser pessoas que vão confiar na proteção que o outro pode oferecer para ela? Se ela souber identificar que ela está tendo uma limitação em relação a isso, e ela buscar uma ajuda, um recurso, pode ser que ela tenha aí, é muito provável que ela tenha sucesso em relação a isso. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente não tem consciência, né? A gente não associa essa dificuldade de hoje, do adulto de hoje, com uma má experiência da criança lá de trás. A gente não acha que, afinal de contas, já passou tanto tempo, a gente já fez tanta coisa, já superou tanta coisa. Não, eu sou forte. Você é forte, seu cérebro teve que colocar uma força aí, mesmo que de forma... bastante, coitado. Mesmo que de forma mascarada, o seu cérebro deu um jeito de te manter forte. E é isso que a gente está dizendo, né? A que custo você pode se sentir forte e seguro de novo? E às vezes essas crianças, ou a gente quando criança e vai crescendo, o que vai acontecendo? A gente não consegue sair dessa imaturidade emocional. O que seria isso? A gente sempre roda, quando você vai perceber, igual você deu o exemplo do dinheiro,
você, não importa se eu ganho 10 mil, 15 mil, mas eu vou ter sempre as dívidas ali, porque eu não consigo lidar com esse dinheiro. Eu não consigo dar vamos dizer, dar um rumo para ele, né? Não, o meu rumo vai ser sempre assim, eu preciso gastar, eu não posso ter esse valor ali, não, de alguma forma isso vai sair, eu não consigo lidar com isso. É uma imaturidade emocional, que tem a ver com essa questão. A associação que a pessoa pode fazer, desculpa te interromper, já te devolvo a vez. Mas assim, uma pessoa que não consegue dizer não aos outros. Uma pessoa que tem dificuldade de se posicionar frente aos pedidos das outras pessoas. Ela tem que agradar as pessoas o tempo inteiro, ela não se permite desagradar o outro. O que é mais fácil? Ela ter que dizer para o outro que se souber que ela tem dinheiro, vai pedir um favor, vai pedir uma ajuda. O que é mais fácil para ela, muitas vezes? Negar? Não. Se ela é uma pessoa que tem dificuldade de desagradar o outro, é mais fácil nem ter. Sim, porque assim, se eu não tiver, eu não vou ter dúvida do porquê a pessoa está perto de mim. Porque se eu tiver dinheiro, pode ser que ela só esteja perto de mim por causa do dinheiro. E isso é um processo que não é consciente, né, Nath? Desculpa ter te interrompido, mas é por aí. É totalmente inconsciente. Então, o nosso inconsciente, ele atua sobre nós 90%. Então, assim, é pouquíssimo, é como um iceberg. A gente só tem a consciência mesmo, é só a pontinha. O resto é tudo inconsciente. Então, quando a gente olha para isso, o nosso comportamento, às vezes a gente tem comportamentos que a gente olha e fala, nossa, mas por que eu fiz isso? Por quê? Porque é inconsciente. Então, você está sempre se defendendo. O nosso cérebro é uma proteção. Então, ele vai sempre se reajustar dentro dessa proteção. E aí a gente não sai dessa imaturidade emocional na maneira da gente viver, na maneira da gente corresponder nas relações e dentro da nossa vida, da nossa própria história. Então, as feridas da infância, elas vão contribuir para o nosso comportamento de hoje. Sim, o Dani está falando, contribuem para a insegurança na fase adulta? Com certeza. E eu vou dar o nome dessa ferida aqui e vou explicar. Inclusive, até pela psicossomática, o nosso corpo, ele fala muito das nossas feridas também. E até tem os 2 livros que eu tive a base, né? Até eu queria mostrar. Pode mostrar aqui, né, Deb? Esses 2 livros de estudo. Claro, pode ajudar muita gente os livros. Aliás, pessoal, se vocês estiverem gostando aqui do nosso assunto, se estiverem gostando das reflexões que a gente traz, manda lá para os seus amigos, convida eles para estarem aqui com a gente também, que a gente tem certeza que a gente pode impactar mais pessoas de forma positiva hoje. E se a gente não olhar para elas, os nossos comportamentos de hoje viram um ciclo e a gente não sai dele. Então, esses são os 2 livros. Um é desse daqui, da Lizzie Bover. Eu não sei falar o nome dela, tá, gente? As 5 feridas emocionais. As 5 feridas emocionais. E essa daqui, que é Acolhendo a Sua Criança Interior, que é da Stephanie Stone. Os 2 livros eu ganhei da Lu. Lu, obrigada, viu? E eu gosto muito deles para esse estudo. Então, o que elas falam, né? O que as autoras falam, os estudiosos falam sobre isso também? Elas trazem para nós que elas são a base do nosso comportamento todo inconsciente, e que se a gente não quebrar esse ciclo, não começar a olhar, esse processo, ele vai sempre sendo contínuo na nossa história, tá? Então, a gente pode começando falando, das feridas, já? À vontade, né? Pode ir. Então, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho da primeira ferida, que é a rejeição. Gente, a rejeição é essa ferida mesmo da insegurança, essa ferida mesmo que hoje traz para nós essa questão da insegurança, essa questão da timidez excessiva. E o que é a interpretação, vou dizer, da rejeição? A rejeição é quando você é deixado de lado, quando você não é visto, quando você não é notado. Essa ferida, ela cria em nós uma máscara que a gente usa em todas as feridas. Então, o que são as máscaras? São as defesas, onde o nosso comportamento ele vai sempre ir para essa máscara, tá? Que vai se defender dessa ferida. A máscara da rejeição é a fuga. Por quê? Porque primeiro eu saio antes de eu não ser aceito.
entende? Então, assim, a ferida da rejeição, ela tem a ver com o que toda criança precisa, que é o ser acolhida, é o ser aceita, é o receber amor, é o receber cuidado. Então, a ferida da rejeição, ela vai falar isso. E quando a gente vai crescendo, nas nossas relações, a gente fica sempre buscando aquilo que a Débora falou no início, né? Falou assim, eu preciso ser aceita, então eu tenho que aceitar tudo que vão fazer. Então, assim, mesmo lá no meu íntimo, eu não gostaria que fosse daquela forma, mas eu vou, então, agir dessa forma assim, porque eu preciso pertencer a um grupo. Então, a rejeição, ela vai falar muito disso. A questão do pertencimento. Toda criança precisa se sentir pertencente. Pertencente na família onde ela foi gerada. Pertencente, eu quero dizer agora até para os educadores, né? Para todos os educadores. Pertencente na escola, pertencente ali no seu grupo social onde ela está. Então, quando essa criança ela não se sente pertencente, ela sempre vai fugir. E muitas vezes o comportamento de quando ela se tornar adulta vai ser uma timidez excessiva, ela vai ter um excesso de cobrança sobre ela, ela vai ter uma estima muito baixa, uma autoestima baixa. Por quê? Porque ela não vai conseguir se olhar e ela vai tentar sempre fazer de tudo para ser aceita. Então, ela vai se preocupar muito com a opinião dos outros. Então, de repente, o que os outros acharem dela é o que ela vai se moldar para ser. Então, eu até brinco que a rejeição é a ferida do molde, né? Eu vou fugindo de mim mesmo. Quando fala da fuga, é que eu fujo de mim mesmo para me moldar aquilo que eu preciso ser naquele momento para aquele grupo, naquele momento. Então, ela acaba vestindo essa máscara. E a gente, quando adulto, faz muito isso. Então, se você se olha nessa situação, nossa, será que agora eu estou começando a entender? Será que eu tenho esse comportamento? Então, essa ferida também fala um pouquinho aí com você. E não é, gente, que a gente foi rejeitado assim, não, mas lembrando sempre que é a maneira que a criança interpretou aquele sentimento, aquele momento. Então, assim, o Dani escreveu aqui, vejo nos alunos lá na escola com esse comportamento. Isso mesmo, Dani. Então, provavelmente, eles têm muito isso. E ainda mais nessa fase da adolescência. Então, assim, e também a adolescência tem é a fase do grupo, né? Eles precisam se sentir pertencente a um grupo. Então, os adolescentes, eles andam em bando. Então, quando você olha um isolado, ele não está conseguindo entrar em nenhum grupo, então ele se sente muito rejeitado. Então, provavelmente, o contexto dele, a máscara dele vai ser fugir. Então, ele vai fugir das relações e isso, mas primeiro ele vai tentar, assim, ser aceito. Ele vai tentar fazer de tudo para entrar. Quando não consegue, aí vai fugindo, sabe? E aí vai fugindo de tudo e principalmente, que eu acho que o mais importante, foge de si mesmo. Às vezes a gente não percebe, mas a gente foge de si mesmo. Dos nossos desejos, da nossa individualidade, de quem somos. E, na verdade, a gente nem consegue se enxergar ainda, porque a gente enxerga muito assim, eu preciso primeiro me sentir aceito, eu preciso me sentir pertencente para depois eu olhar para mim e entender quem que eu sou naquele grupo. E se eu não consigo nem entrar no grupo, e muitas vezes essa ferida acontece lá da infância, e o nosso comportamento hoje ainda é dessa forma. Se alguém quiser escrever mais alguma coisa, perguntar, vocês podem interagir com a gente. E olha só a importância disso, né, Nath? Porque aí você trouxe possibilidades de feridas que podem ser ocasionadas aí na vivência da infância. E aí aquele estudo que a gente estava comentando antes, o que eu fiquei devendo para vocês, eu mencionei que ele faz relação com condição de saúde, mas não falei que relação, né? Então, exatamente isso, uma criança que sofre uma das experiências adversas que está relacionada lá, acho que tem muita ligação com a rejeição, que é a negligência, quando você é negligenciado numa necessidade básica, numa necessidade emocional que às vezes para o adulto não era básica, mas para a criança era marcante para a condição de criança. Sim. Era algo importante para ela naquele momento. Então, situações assim, e aí eles foram fazer o estudo, eu quero compartilhar com vocês aqui, que as pessoas que tinham experiências adversas
na pontuação de 4 ou mais, elas desenvolveram mais doenças obstrutivas dos pulmões. Elas tinham 2,5 vezes mais chance de desenvolver uma doença obstrutiva do pulmão. Ela tinha 2,5 vezes mais chance de desenvolver hepatite, de ter hepatite. 4,5 mais vezes de desenvolver depressão. E 12 vezes mais possibilidades de tentar tirar a própria vida, de cometer suicídio. Então, eles conseguiram estabelecer uma relação direta da quantidade de experiências adversas que as pessoas tinham sofrido na infância com a incidência de doenças físicas, emocionais, mentais que as pessoas desenvolveram no caminhar da sua vida. Então, a gente tem aqui uma proposta de pensar não só o que nós podemos ter sofrido um dia na infância, mas também o que nós podemos promover nas infâncias atuais, né? Sim. Muitos de nós já somos pais, já convivemos com as crianças, com crianças próximas a nós somos educadores. Então, o que é importante disso? Muitas vezes a dor é inevitável. Mas muitas vezes não está na nossa mão, às vezes não é de nós que parte aquela experiência ruim, mas a gente precisa, quando olha para um determinado comportamento, como o Dani trouxe aí, alunos de 13 a 16 anos, que às vezes ali naquele momento um professor olha e fala, mas como pode? A pessoa agiu assim, agiu assado. E sim, o momento de ser firme existe, né? Porque a meninadinha também precisa disso. Mas a gente tem que ter um olhar além da cobertinha da máscara que está ali, de onde vem, onde se originou aquele comportamento, o que pode estar escondido por trás daquela fuga, por trás daquele comportamento sarcástico, que pode ser uma defesa do quê? Então, assim, a gente pode lembrar nessas horas que os adolescentes têm reações, mesmo os adultos jovens, têm reações que escondem dores que já estão subconscientes, que ele nem vai conseguir te relatar, mas que um dia levaram a desenvolver um sistema de defesa que muitas vezes ataca, né? Então, é bastante complexo, mas o que é importante? O importante é a gente entender. A gente está buscando aqui também um autoconhecimento. Sim. Quanto mais a gente esconder as nossas cicatrizes, debaixo dos cobertores, debaixo dos panos, mais difícil vai ser a gente identificar uma solução para os problemas que estão acontecendo na nossa vida atual, na nossa realidade. A gente precisa desse autoconhecimento, e aí a gente fala, eu quero deixar bem claro aqui, Nath, nós não estamos falando que a gente precisa buscar feridas, não é isso. Não. Mas a gente está dando um caminho de quando a gente percebe um comportamento nosso que é repetitivo, reações emocionais que são repetitivas e que muitas vezes a gente conscientemente não consegue explicar. Eu não sei por que eu ajo assim. Eu não sei por que eu me sinto assim. Isso já é uma pista de que podem ter coisas escondidas por trás dessa ação, dessa reação, né, dessa atitude. Sim. Áreas da nossa vida em que os problemas se repetem, muitas vezes acontecem sempre da mesma forma, ou muitas vezes estamos sempre com problemas naquela área. Vale a pena a gente buscar, e muitas vezes, nesse sentido, a gente não consegue sozinho, muitas vezes a gente precisa ler mais, estudar mais, precisa até de um atendimento terapêutico. O que é importante? É a gente reconhecer, eu acho que aqui tem algo a mais do que eu posso lidar sozinho. E tem muito coisas importante. Pode falar. É isso que você pontuou, Débora, porque hoje o que a gente está trazendo? Gente, a gente está trazendo a consciência. Então é aquilo que a Débora falou, que estava debaixo da cobertinha, começa a ser desvendado. E, na verdade, tudo que a gente pode mudar, curar, transformar, é o quê? É tudo o que a gente pode enxergar. Então, quando a gente vai mexendo, que vai saindo da coberta, trazer bem essa fala da Débora, que é bem legal, o que saiu da coberta, eu tô vendo.
Então, assim, a primeira coisa, eu vou me acolher isso. Poxa, eu tenho, e agora? Tem uma solução? Sim. Nós vamos ter um processo, você pode se olhar com mais carinho, você pode se perceber, porque veio para a consciência. Então, a partir do momento que vem para a consciência, a gente vai percebendo os efeitos que tudo isso, dos nossos próprios comportamentos depois de adultos, aconteceram, né? Nossa, olha o que aconteceu, tudo que, de repente, agora eu estou entendendo por que a minha vida não anda nessa área, por que esse ciclo está assim. Então, é por isso que é importante que a Deb quis trazer mesmo esse tema, da gente conversou assim, bastante, para poder o quê? Para poder trazer para a consciência, e a gente vai se acolhendo. Não é que é uma coisa assim, nesse miojo, é uma jornada, né, de autoconhecimento, né, Nath? É uma jornada de autoconhecimento, né? Porque agora nós temos de um dia para o outro. Porque nós estamos na geração assim muito de fast food, muito rápido, né? Tudo muito rápido na internet, mas a gente tem que lembrar que as nossas emoções não são assim. Por isso que, igual a pergunta do Dani, ó, asma entra nessas doenças obstrutivas, talvez, porque os adolescentes estão com muitos problemas respiratórios, sim. Tudo que é respiratório, gente, toda doença respiratória é emocional, tá? Então, o que é a dificuldade de respirar? O que significa respirar? É vida. Então, assim, aonde eu não estou conseguindo viver, aonde eu não estou conseguindo me expor, falar, ter o ar, entende? Então, todas as doenças respiratórias, ela entra, a asma também entra, tá? Nessa questão, assim, os adolescentes, eles estão cada vez mais se fechando. Então, gente, a minha mãe entrou. Beijo, mãe. Linda. Ela tá então toda essa questão das doenças, ela fala muito e traz muito emocional. Pode falar, Dé. Tem uma história muito boa, até para as pessoas entenderem. Eu ouvi essa figuração que fizeram sobre feridas e criação de crenças. Porque o que acontece muitas vezes não é só que a ferida fica ali escondida. Quando você é ferido, você quer evitar uma nova experiência ruim. Sim. Então, você vai também, aí já não tão numa situação tão subconsciente, tão lá no fundinho, mas trazendo um pouco mais para perto da consciência, né? A gente vai criando certezas sobre determinadas coisas. Sim. Então, imagina, eu vou fazer aqui um sentido figurado e aí vocês podem transpor isso para situações aí que podem acontecer dentro da família, situações emocionais. Para não levar nem para um lado nem para o outro, que alguns têm umas experiências, outros têm outras, vou usar uma coisa assim bem palpável, um exemplo bem bobo, bem físico para a gente entender, porque foi ótimo para quando eu fui entender também. Não é minha não essa história, eu ouvi de um outro treinador, mas ele fala assim, ó, imagina que você nunca tenha visto uma cadeira na sua vida. Você nunca viu uma cadeira. E aí te apresentam uma cadeira de graveto, de pedacinhos muito finos e frágeis de madeira, mas que você nunca teve experiência com aquele objeto. E a pessoa fala para você, olha, isso aqui você conhece? Não, nunca vi. Isso aqui é uma cadeira, pode sentar. Né? E aí você vai e experimenta aquela cadeira de graveto. Nós que já tivemos experiência, temos experiência com cadeiras, a gente sabe que uma cadeira de graveto não é a melhor versão para a gente jogar o peso em cima, né? Então, o que acontece? A primeira experiência que a pessoa vai ter, que vai ser se esborrachar no chão, e ela conheceu cadeira desse jeito, o que ela vai pensar quando alguém, outro dia, outro mês, outro ano, falar de cadeira para ela? Vamos supor que ela não tenha mais topado com cadeira nenhuma, mas aí chega alguém e fala assim, olha, eu tenho aqui uma cadeira, né? Eu trouxe para você se sentar. Você vai falar, pelo amor de Deus, tira essa cadeira de perto, já me esborrachei em cadeira, esse objeto não é de Deus, não traga a cadeira para perto de mim, né? Agora, imagine que assim como essa pessoa teve essa experiência com uma cadeira, uma outra pessoa teve uma outra experiência. Ela já sentou numa cadeira firme, né? De base bem sustentada, de metal, enfim. Ela já sentou uma vez, sentou outra vez, mas um dia a cadeira deu uma balançada. Ela não chegou a cair, mas ela
Ela sentiu ali uma insegurança, não ficou muito confortável. Opa, isso aqui quase me jogou no chão. Vamos prestar mais atenção nisso, né? Aí no outro dia ela foi sentar numa cadeira que deu uma escorregada. E aí ela, opa, mas de novo essas cadeiras estão querendo me jogar no chão, assim. Às vezes a repetição de uma experiência ruim vai criando o que na pessoa? Bom, eu acho que cadeira não é algo muito confiável, não. Acho que eu prefiro ficar de pé, né? Vou ficar de pé aqui. Se for o caso, eu deito no chão seguro, de uma vez, né? É mais seguro. Então, às vezes, o cérebro até abre mão do que é mais confortável, do que é mais belo, pelo que é mais seguro. E foi isso que a gente falou também naquele momento em relação ao dinheiro, por exemplo. Sim. Muitas vezes o desconforto de negar para quem vai te pedir, me empresta aí, vai, só 1.000zinho, só... Meu Deus, eu até me livro do dinheiro mais rápido, que é para eu não ter que negar para o outro o dinheiro que ele está me pedindo. Então, assim, o cérebro, ele tem muitos recursos e muitas formas de driblar um possível sofrimento, um possível sentimento negativo, um medo. Sim, e te digo mais, assim, né, Dé, até com relação a, assim, se todo mundo, eu olho para trás, todo mundo da minha família, ou que eu conheço, tá num nível, como é que eu vou chegar e, de repente, pluf, dar um salto? Então, aí o cérebro fala, você não pode fazer isso, volta, porque aqui você tem a segurança de estar com todo mundo. Olha a rejeição aí também. Olha o abandono. Então, assim, tudo isso são as defesas do nosso cérebro. Então, a gente não é muito inconsciente e muito sutil, né? E assim, e até o nosso corpo, ele vai falar isso. Uma pessoa que tem, por exemplo, essa ferida da rejeição, é muito interessante que geralmente são pessoas que tendem a ter um transtorno anorexo. Transtorno de anorexia. Por quê? Porque é um corpo mais magro, porque é como se inconscientemente, como eu não posso ser, eu tenho dificuldade de ser quem eu sou, então se sente descartável, é como se ela fosse assim, com o corpo desaparecer. Então, olha isso é depois de adulto. Então, a gente olha e vai para o nosso físico, porque o corpo da gente, ele fala totalmente da maneira como nós tratamos o nosso emocional. E hoje, falar sobre esse tema da questão emocional, da desinteligência emocional, nós estamos falando isso. E a gente não pode esquecer, né, que as crianças, elas não aprendem muito do que a gente fala, mas é através do nosso exemplo. Fica muito maior, mais gravado na mente delas o nosso exemplo. Então, assim, se você não cuida do seu emocional, se você não entende isso e não consegue trazer isso por você, pela sua família, pelos seus filhos, as crianças também, elas vão olhar e achar que não precisa, né? Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre essa questão emocional, da inteligência emocional, e hoje em dia nas empresas o que eles mais buscam é a questão da inteligência social, né? Porque a interação, ela faz parte e a gente não tem noção de como isso tem agregado os valores das empresas, das pessoas que estão buscando. E se a gente não tiver bem, né, trabalhando o nosso lado emocional, essas feridas emocionais da infância que vêm e que vão aparecer, a gente não consegue sair desse ponto, né? Uhum. Isso, e olha quanto você falou de uma coisa importante, quando você fala assim, olha, já são adultos, então a gente tem que lembrar aquilo que a gente falou um pouquinho lá atrás, que as feridas, elas vão trazendo algumas certezas, mesmo que de forma mascarada, e então as crenças sobre as coisas vão se formando. Você pode estar aí se perguntando, né? Nossa, mas por que eu começo a crescer profissionalmente, daqui a pouco quando eu vejo, tô tendo que começar do zero de novo. Vou lá para baixo e começo outra vez. Aí eu vou. Quando eu tô chegando lá no mesmo ponto que eu tava, depois de tudo que eu lutei para voltar e não sei o que, tô conseguindo já respirar de novo.
eu vou lá para baixo de novo, caio e começo a nadar tudo de novo. Ou muitas vezes você tá aí, parece que eu tô me dando muito bem com uma pessoa, agora parece que eu vou prosperar no relacionamento e não sei o quê, e vai indo, vai indo, vai indo, e chega sempre um momento que rui tudo, e aí eu vou começar tudo de novo conhecendo uma outra pessoa. Várias dessas feridas vão determinando as crenças que a gente tem sobre a nossa identidade. Porque eu sou assim. Porque não tem jeito de fazer diferente. Sim. Porque eu sou fraco mesmo. Porque eu sou desinteressante mesmo. Crença de identidade. Crença de capacidade. Não. Tem sempre gente que sabe fazer melhor do que eu. Né? Vai ter sempre alguém que vai entregar algo melhor do que eu. Vai ter sempre um cara que vai conseguir fazer as coisas melhor do que eu. Uma moça que vai conseguir fazer as coisas melhor do que eu. Ou a crença terceira, muito importante, de merecimento. Não, eu vou prosperar porque eu mereço, eu vou prosperar nessa área ou naquela, não precisa ser só em relação a dinheiro e a profissão, não, mas em qualquer área. Eu vou prosperar porque eu mereço, eu tenho merecimento disso. Você consegue se enxergar merecendo aquilo. O que acontece muitas vezes é que a criança que lá atrás deu um significado para uma rejeição que ela sofreu, ou para uma agressão que ela sofreu, como algo de eu mereci que isso acontecesse, ou eu não mereci ter outra vida, eu não era merecedor de experimentar outra coisa, tá lá debaixo da cobertinha, mas fica batendo ali na cabeça de uma forma, com mais uma situação aqui, mais uma situação ali, tá vendo? Eu não mereço, isso não é para mim mesmo. Não é pra mim, as pessoas né? que falam, eu não nasci para ter coisa fácil. Meu negócio é tudo assim, é tudo no trampo, é tudo difícil. Isso é crença de merecimento. Você acredita que você merece coisas da forma difícil, que você merece coisas que não te atendem totalmente, que você merece pessoas que não te atendem totalmente, que não te deixam felizes totalmente. Então, as crenças de identidade, de capacidade e de merecimento, elas vão sendo formadas ao longo da vida, mas muitas vezes estão alicerçadas em feridas. E é exatamente disso que a gente está falando. Então, não tem como uma ferida, principalmente de forte impacto emocional, que foi ocasionada na infância, não ter algum tipo de ascensão sobre a sua vida adulta. Você vai carregar isso na forma das experiências e dos significados que você dá para as suas experiências. O que é que os grandes estudiosos vêm falando para a gente em relação a lidar com essas feridas? O que eles falam é que um grande caminho... E aí, né? Eu tenho uma ferida e eu vou ficar dando cabeçada o resto da vida por causa dessa experiência que eu tive lá atrás, dessa negligência que eu sofri. Não. E a primeira coisa, só o fato, sim. E só o fato de você já estar trazendo na consciência e fazendo essa autoavaliação, que a gente chama esse autodiálogo com você mesmo, você vai se percebendo, né? A primeira coisa que eu falo é assim, é a aceitação. Como eu falei lá no início, todos nós temos. Então, assim, eu preciso só olhar e me identificar. Qual o comportamento que está mais, né? Qual o que está a mais? Tem gente que vai olhar e falar, mas eu tenho tudo. Não, mas tem alguns que é latente, né? Eles vão gritar. Então, assim... Quando eles gritam, então é ali que a gente vai olhar mais. É ali que está a maior dor. Confiança, né? Aquela pessoa que vive se perguntando se ela vai conseguir. Ela vai fazer uma prova, mas será que eu vou conseguir? Sim. Em algum momento você sofreu uma ferida que te trouxe crenças de incapacidade. Né? Alguma coisa de forte impacto emocional que te fez se sentir incapaz de atingir certos resultados. E o que os estudiosos vêm dizendo em relação a isso, que um dos caminhos que a gente tem para curar quando você identifica uma fragilidade dessa, e até a situação, pode ser que venha, né? Quando você começa a se investigar, a se perguntar, a buscar na memória, muitas vezes vem alguma situação que parece que estava escondidinha. Nossa, eu nem lembrava mais disso, mas olha, aconteceu, né? É ressignificar. Então,
a ressignificação também é muito importante. Sim. O que é difícil de entender para as pessoas super autônomas, super, né, fortes e que batem no peito, é que nem sempre esse é um processo possível de se fazer sozinho. Sim, é possível educar a sua inteligência emocional. É possível, porque você vai ler coisas, você tem exercícios, a gente tem muitas ferramentas por aí, dentro do Dela por Elas mesmo, que é o programa que eu estou abrindo aqui de mentoria para as mulheres, tem ferramentas para você identificar algumas situações, e aquelas que você identifica e que numa reeducação emocional você dá conta, maravilha, mas tem coisas que são muito profundas e você pode precisar de um especialista como a Natália, que aí já vai fazer uma terapia, vai fazer uma investigação um pouco mais aprofundada, vai te ajudar a desbravar essas situações que são um pouco mais profundas e complexas. Sim. Mas é super importante você olhar para você e falar: onde estão minhas crenças? Que histórias eu tenho contado para mim sobre mim? Né? Que eu não sou capaz. O que eu tenho, qual a interpretação que eu realmente coloquei sobre a minha vida que é verdade, né? Exatamente. E olha, essa frase é forte porque é uma interpretação. Né? Nem sempre foi o que aconteceu. Na realidade, não foi daquela maneira. Mas o que eu interpretei, o que eu senti naquele momento, que para mim faz sentido e eu me eduquei inconscientemente, eu brinco assim, me eduquei inconscientemente a se defender dessa forma para a minha vida toda. Né? Por exemplo, igual você estava falando, a dependência emocional, gente, é algo tão forte que, principalmente nas mulheres, onde você olha a dependência emocional ao ponto da mulher assim, se negligenciar, ao ponto dela aceitar situações tão difíceis. Muitas vezes elas sofrem violência doméstica, mas assim, ao ponto delas se olharem e dizerem: eu não consigo viver sozinha, eu não consigo ficar sozinha. E não é só num relacionamento ali, né, entre casal ou afetivo ali, mas às vezes é num relacionamento interpessoal. É uma pessoa que não consegue, é a máscara da dependência. Depois no final, trago o nome dessa ferida. Mas ela é assim, a pessoa não consegue, ela sempre é dependente em todos os sentidos de todos. Não, eu não consigo sozinha, eu sempre tenho que ter alguém para fazer tudo o que eu preciso, ou para fazer as coisas básicas. Geralmente essa pessoa, ela é totalmente dependente emocional. Ela é vítima, ela não consegue sair da questão de ser vítima. Aí, não, mas você tem tanto potencial. Aí ela olha e fala: não, eu só sou assim, ou eu só sou essa pessoa porque ele está comigo, ou porque eu estou no grupo tal. Mas às vezes você olha para a pessoa e você está enxergando ali. E eu vou dizer uma frase aqui bem linda, que a nossa professora, no curso que eu faço de sistêmica, que ela fala assim, da constelação sistêmica: vítimas não prosperam. Vítimas, elas permanecem vítimas. E para sair de ser vítima, você precisa dar um salto e ir no seu processo e sabendo e lidando, porque a vítima é o amor infantil, o amor infantilizado. Precisa sair do castelo da Cinderela, né, do castelo da Bela Adormecida, acordar desse sono profundo e você crescer. Esse crescer é romper emocionalmente. Então, vítimas não prosperam porque ela vai estar sempre esperando de alguém. A vítima espera, a vítima não luta. O lutar, só lutar, também é um excesso. Depois a gente vai falar isso. Mas essa é a máscara, o dependente emocional, essa é a máscara da ferida do abandono. E a gente não tem noção, mas como ela se sentiu tão abandonada, eu não posso ser abandonada. Então, não importa o que eu esteja passando ou sofrendo emocionalmente, mas o importante é que eu estou com alguém. Qual é o maior medo dessa ferida? Eu não me vejo sozinha. E, na verdade, muitas vezes essas pessoas, elas estão num ciclo que elas não conseguem enxergar que está tudo ruim. Entra numa aceitação, num comodismo e não consegue enxergar. Então é isso que a Dé falou, assim, precisa de uma ajuda, de repente, de um olhar ainda maior sobre isso. Isso acontece muito em grupos, né, Dé? A gente percebe, a gente enxerga nos grupos, isso
vem muito Olha à como tona. as coisas se amarram na vida, né? Às vezes a gente fica tentando definir tudo numa caixinha só. Mas olha só, você falou assim, a vítima, ela acaba entrando num comodismo. Então, veja o que a gente pode inferir numa situação aí. Uma pessoa que algum dia sofreu uma ferida, que foi gerando crenças de incapacidade, crenças de eu não sei sozinha, eu não posso sozinha. Qual o comportamento repetitivo disso? Ela vai sempre buscando quem pode fazer para ela, em quem ela pode se apoiar. Para quê? Para evitar fracasso, né? Para evitar de novo decepcionar alguém, porque um dia ela acha que ela foi abandonada porque ela decepcionou alguém, ou porque ela não foi o suficiente para aquela pessoa que abandonou ela, mesmo que seja lá na infância, lá atrás, né? Mas olha como ela entra numa zona de conforto, muitas vezes, que foi o tema da live passada também. Qual que é a zona de conforto dela? Que não é conforto porque é gostosinho. Sim. É conforto porque é mais difícil agir para mudar do que é permanecer. Então, às vezes, é mais fácil eu permanecer vítima e incapaz, porque quando der errado, a culpa nunca foi minha. Não sou eu que ajo. Tem sempre alguém agindo por mim. Então, eu me livro da possibilidade de um sentimento de fracasso. De uma autorresponsabilidade, né? Sim. Porque, sim. Assim, e as crianças não são responsáveis por si. Então, assim, por isso que eu falo, eu fico nessa fantasia, nesse amor infantil. Eu não saio desse amor infantil, porque o crescer tem autorresponsabilidade. O crescer vai implicar de mim ter atitudes. Vai implicar de mim eu ter que caminhar para isso, né? Então, essa ferida, essa máscara aí da dependência, a pessoa tem tanto medo de ser abandonada novamente, de alguma forma, que é um medo da solidão, que a autoestima dela é baixa. Ela tem um ciúmes excessivo, é uma pessoa pegajosa. Por quê? Porque eu não posso ser abandonada novamente. E aí, sabe o que é pior, né? Que a gente aí foge de relacionamentos bons, foge da própria felicidade, que é o que você estava falando, para permanecer nesse lugar. Mas aqui eu tenho a segurança. De novo a segurança entra. De novo a segurança falando mais alto que a felicidade. É isso. Quando a gente fala de ferida, a gente está lidando mais com a segurança e com a falta de segurança, né? É isso. Nos comentários. Dani, muito obrigado, viu? Obrigada. Muito obrigada. Se a gente conseguiu elucidar alguma coisa delas já por ele. Nós estamos aí para o que precisar, independente do programa, chama a gente no direct e a gente vai auxiliando, contribuindo. Bom, a Nath está aí para fazer as sessões de terapia, que são as especialidades dela. Aliás, gente, a Nath trouxe um presente para vocês, para essa live. Ela já me disse assim, eu não sei quem estava na live passada, quando eu estava com Dani, se tem aqui que estava, alguém que estava junto com a gente. Vocês viram que a gente lançou um formulário para as pessoas preencherem e indicarem as suas preferências de promoção, qual outro acesso gostaria de ter, sobre qual outro tema e tal. E a Nath, hoje, ela me prometeu o seguinte: só de estar presente e preencher o formulário, ela já está oferecendo de forma gratuita uma sessão de terapia com exercícios sistêmicos. É isso, não é, Nath? Então, só por estarem presentes, já ganham uma sessão de terapia com exercícios sistêmicos para mais autoconhecimento, para desvendar alguma pulguinha que ficou aí atrás da orelha. Eu desconfio que tem alguma coisa aqui. A Nath já vai ajudar nesses exercícios. E lá no preenchimento do formulário, vocês ainda vão ver também que há a possibilidade de vocês optarem por outras 2 promoções, porque uma sessão de exercício sistêmico ela oferece de forma gratuita, mas você tem a possibilidade de adquirir outras 2 por um preço promocional que você não acha também em lugar nenhum. Claro que só se você fizer lá a sua opção, né? Não é só de preencher o formulário que você vai participar, independente da sua vontade. Não, você vai indicar que você quer participar. E lá também tem a possibilidade das mulheres, e agora eu vou ter que dizer para o Dani, que ainda não é dessa vez,
Masterclass não vai ser para todo mundo. Eu estou abrindo para inscrição para uma Masterclass que é só para mulheres que estão buscando transformar algo nas suas vidas. Então, a Masterclass vai se chamar Mulheres que Transformam. E aí, lá no formulário, você tem a possibilidade também de fazer a sua opção para participar dessa Masterclass, que a gente vai divulgar a data logo, em breve. E só de você, se você fizer a opção lá, a gente já vai te colocar aí num grupo, num lugar mais privilegiado para acompanhar as informações um pouco mais de perto e a gente vai trazendo para vocês. Mas o importante aqui dessa live, Nath, que eu acho que tem que ficar claro para todo mundo, é que a gente não está buscando que vocês cavoquem sofrimento. Mas que hoje as pessoas que estão aqui possam olhar para aquilo que gostaria de resolver na vida, que encontra um pouco de resistência, que encontra um pouco mais de dificuldade, e comecem a entender que muitas vezes isso vai precisar, primeiro, como a Nath disse, de um acolhimento. Bom, eu tenho essa dificuldade e pode ser que por baixo desse cobertor tenha alguma coisa que eu até agora não quis mexer. Mas também te dá a possibilidade de entender isso e de buscar algum recurso além, porque enquanto a gente não acha que tem nada, a gente fica achando que é só uma incapacidade nossa, uma dificuldade, as coisas estão fora do nosso controle, porque a gente está sem recurso para resolver. Mas a partir do momento que você identifica que tem alguma coisa ali por trás e que de repente você precisa investigar mais, você começa a tomar posse e controle das situações de novo, porque você vai abrindo o seu autoconhecimento, você vai conseguindo se entender de forma melhor e, naturalmente, quando você se entende de forma melhor, você começa a desvendar ferramentas e recursos que você não sabia que você podia usar e que vão estar em benefício desse seu desenvolvimento, de boas e diferentes escolhas nas próximas situações que você for viver. Então, a intenção hoje é que vocês encontrem possíveis caminhos que não haviam sido pensados até então, né? E até porque vai trazer uma liberdade, uma autonomia para você dirigir a sua história, a sua vida daqui para frente de uma outra forma, né? Como eu falei, é um processo, mas ali você já vai começar a se ver de uma forma diferente, né, Dé? E aí você se vendo diferente, você vai ter diferentes comportamentos, porque você já vai perceber que, poxa, esse caminho não foi legal uma vida toda, né? Uns 30 anos. Então, por que não tentar um outro caminho, né? Às vezes a gente fica batendo a tecla no mesmo caminho, da mesma forma, e a gente não sai desse ciclo e pensa, nossa, mas eu estou 30 anos buscando uma diferença, mas o que eu fiz para mudar, né? Então, tá aí um caminho, que é o que a Débora falou. Então, o autoconhecimento, ele traz isso. Então, nada do que a gente está falando aqui é para vocês se olharem e falar, ai meu Deus, né? Tá tudo errado. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo porque são as defesas do nosso corpo. Eu falo que Deus é tão maravilhoso que Ele nos criou com defesa. Gente, o nosso cérebro aqui é o córtex frontal, né? Ele termina ele termina de ser formado, assim, de se fechar com 25 anos. O que isso quer dizer? Aqui é onde nós temos a tomada de decisão, aqui é onde nós temos realmente, sabe, o dente do juízo com 18 anos tinha que ser com 25. Antes disso, gente, a gente só tem a mente muito imatura. A gente só tem reações, a gente só reage à vida. A gente ainda não tem a maturidade emocional de dizer, eu vou sair do papel de vítima, de olhar para a história, de viver a história dos outros e olhar e viver. Não, agora eu vou entrar aí nessa história e agora eu vou tomar a direção. É só a partir dos 25 anos. Então, vocês imaginam o tanto de coisa que a gente fez antes, né? Então, assim, tudo isso são situações e tá tudo bem, no sentido assim, agora a gente vai olhar para tudo isso, são as nossas experiências, e eu falo que a nossa história é a nossa maior riqueza. Tudo que a gente carregou até aqui é a nossa maior riqueza, tudo que a gente recebeu. Então, só que daqui eu recebo tudo com muita gratidão, muita honra, mas eu posso caminhar diferente também, e não se sentir errado por isso, sem culpa, sem medo, sem peso, mas viver uma transformação, uma evolução diferente, porque você é capaz disso. Nós somos dotados dessa inteligência. Então, a tomada de decisão já está pronta, então agora eu posso seguir diferente.
Então, eu falo que Deus é maravilhoso, que Ele põe as defesas corretíssimas. Então, tudo é para uma proteção. E a gente precisa olhar para isso e dizer, até aqui eu me protegi porque eu não sabia. Agora eu sei e eu posso conduzir a minha história. Gente, isso é muito lindo. Então, sim. E olhar para isso às vezes não é confortável, mas é aquela história, né? Não existe transformação positiva sem algum grau de desconforto. A gente vai ter que enfrentar algum desafio e, voltando lá na história, às vezes a dor é inevitável, mas o significado que a gente às vezes muda nessa dor, muda a nossa história. E quando a gente muda a história que a gente está contando, né? Então, aquela pessoa que está contando a história da vítima, quando ela consegue mudar essa história, ela consegue mudar a vida dela. Então, tudo tem muito a ver com as histórias sobre nós, que nós temos contado para nós mesmos e que a gente tem imposto na nossa caminhada. Então, é um momento, é um convite, né? Para essa jornada de autoconhecimento, para essa libertação, que autoconhecimento é libertação. E é isso. E eu costumo dizer, né, é o seguinte, a partir dos 30, 35 anos, a partir dos 30, a gente começa a olhar para a nossa história e pensar assim, que isso é uma maturidade mesmo, assim, emocional também, né? Que é assim, nossa, o que eu fiz até aqui? Foi legal? Será que eu sigo nesse caminho ou não? E pode prestar atenção, você que tem essa idade um pouquinho depois, você vai começar a dar um giro na sua vida, de olhar e falar, não, peraí, eu não quero mais viver isso. Eu quero viver outra coisa. Não, isso não faz mais sentido para mim neste momento. Então, aí geralmente, na idade a partir dos 35 anos, para mulher, para homem um pouquinho mais, com 38, 40, começa assim uma evolução, um borbulhar dentro da gente, que a gente olha e fala assim, não, eu preciso dar uma guinada na minha vida, assim, isso não faz mais sentido para mim. Então, eu preciso mudar. Alguma coisa precisa acontecer. Então, isso acontece emocionalmente. Primeiro vai acontecendo no nosso interior e pode prestar atenção que as maiores mudanças são feitas nessa idade, nessa fase. Por quê? Porque a gente já viveu um pouco, já tem uma história ali, já tem ali um crescimento, um amadurecimento emocional, mas de repente você olha e fala, isso ainda continua fazendo sentido para mim? Ou eu posso trilhar outro caminho? E isso é só com maturidade emocional, com autoconhecimento. Então, você que está muito cansado, você que está assim, minha vida não tem mais jeito. Não, tem sim. Começa a se olhar, começa a vir, faz o curso da DE, começa você se observar e você vai percebendo que as mudanças vão acontecendo. Que o seu agir, ele vai tender para um lado. Eu morava em São Paulo, pode falar, Dé. Eu ia me despedir sem contar isso, mas agora que você já falou, eu vou ter que compartilhar. Sim. A Nath acabou de descrever como nasceu o programa Dela por Elas. Que, para quem não sabe ainda, o programa Dela por Elas é um programa de mentoria para mulheres que estão buscando transformar qualquer área da sua vida. Olha, né? Nesse programa a gente traz ferramentas, a gente traz reflexões, a gente traz apoio, a gente caminha de mãos dadas para que essas descobertas, para que esses desbravamentos que a gente faz aí de outros recursos, de outras ferramentas, de se entender melhor, façam diferença na sua vida. E ele começou o Dela por Elas exatamente pelo quê? Porque eu já estava com mais de 40, quando eu tive acesso a um curso de desenvolvimento pessoal, que de repente eu me senti tão plena diante daquele treinador, assim, ele me disse coisas que me tocaram direta e profundamente. Parece que ele estava falando da minha vida, de alguns percursos que eu fiz. Eu já sempre fui uma pessoa muito reflexiva. E aí, quando ele falou, eu me identifiquei muito com aquilo. E o que eu pensei na hora foi, meu Deus, eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ter a sensação que eu tive agora. Que é de se descobrir, que parece que abriu, é como se eu tivesse um caminho linear, e na hora que ele falou ali comigo, como se eu observasse, conseguisse enxergar as bifurcações. Nossa, mas ali também tem um caminho. Nossa, mas ali, como é que eu nunca observei isso? Como é que eu deixei esses dois caminhos no escuro até hoje? E aquilo me deu uma amplitude, me deu uma vontade de sair fazendo coisas, me devolveu uma motivação de um jeito. E eu comecei a pensar, gente, por que eu precisei de um treinador para
eu ter esse insight. E aí eu fiquei pensando, exatamente isso que você disse, Nath. Nessa idade que a gente chega, a gente já lidou com algumas expectativas, a gente já lidou com alguns planos que foram frustrados. Você pode pensar lá nos seus 18, como que você se imaginou com 35, com 40, e nem sempre você vai chegar agora nos seus 35, nos seus 40 e falar, olha, cumpri, foi exatamente o que eu pensei. Muito pelo contrário, na maior parte das vezes você olha e fala, pô, eu fiz uma parte, mas aquela parte que eu sempre quis fazer, ficou. E a gente começa, nessa idade, a reavaliar o percurso que a gente fez. Isso. Né? E assim, e só faz isso, só começa a fazer isso quando você cai em si, assim, que vem uma gota de uma maturidade, de um entendimento ali emocional, que você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que é também? A sociedade vai falando pra gente que a gente tem que ter produzido, tem que ter conquistado, tem que ter acumulado alguma coisa, já tem que ter cumprido algumas etapas. A sociedade vem falando isso pra gente. Quando a gente chega nessa idade, dos 35 pra frente, e percebe que não cumpriu, você começa a olhar e achar que você fez alguma coisa de errado. Né? Você começa a se questionar, o que eu fiz de errado, o que eu não cumpri, o que eu não consegui fazer até aqui, que os meus objetivos não se concretizaram. Você começa a se questionar. E é isso que eu falo, que falta para a mulher de 35, de 40, poder olhar e falar, mas espera aí, eu tenho coisa ainda para aprender, eu tenho outros caminhos para desbravar, por que não? Dá para eu começar outra coisa agora? Dá para eu mudar isso que sempre foi dessa forma? Dá para fazer diferente e experimentar experiências diferentes, resultados diferentes? Isso a nossa sociedade não ensina para nós. Ela ensina que quando você chega nos 40, você tem que ter cumprido algumas metas, tem que ter acumulado algumas situações positivas, bens materiais, configuração de família, que muitas vezes você chega nos 40 e você, por N motivos, não conseguiu fazer. E aí você começa a se reavaliar e se questionar na sua identidade, na sua capacidade, no seu merecimento. É hora, então, que foi o que eu pensei, de um programa vir para ajudar as mulheres a entenderem que existe um outro percurso, que existe uma outra possibilidade, que não tem nada perdido e nada esquecido aí para trás. Sim. As 4 maiores feridas que a sociedade impõe sobre uma mulher, né, com essa idade, 35, 40 anos. Casar, ter sua casa, ter um carro, né, um carro até bem antes, né, e você ter filhos. Então, assim, quando você chega nessa idade que você não se vê, às vezes vê com uma coisa, duas, e você começa a olhar as outras que tem tudo aquilo, gente, todo mundo tem problemas. Só que a gente se compara muito. E, na verdade, cada um tem a sua história. Todo mundo está lutando para se desenvolver pelas suas próprias dores, pela sua história. Então, a gente começa a se comparar. E essas 4 feridas sociais, né, que eu falo, elas começam a internalizar na gente. Você olha e fala, meu Deus, e agora? Eu não tenho nada disso, o que eu vou fazer? Aí, ó, a Andréia fez o Nas Mãos do Jardineiro, que é uma mentoria também que eu faço, que trabalha tudo isso também. E aí, quando a gente olha, Dé, a gente vai vendo toda essa associação e a gente olha e fala assim, nossa, quem sou eu nessa terra, né? Quem sou eu nesse mundo? E a gente começa a fazer o quê? Veste uma máscara, né, da rigidez, né, que isso também é uma outra, é a máscara da rigidez, em que não, eu tenho que fazer tudo perfeito, eu tenho que continuar assim, porque é isso, a vida é isso. Gente, a vida não é isso. Porque muitas vezes não está mais fazendo sentido para você. E é isso que eu quero despertar você, mulher. Sabe, esse curso, essa mentoria que a Dé está dando, ela faz você olhar para você e dizer assim, não, a vida não é só isso. O que está fazendo sentido para você hoje? O que você pode mais? Você pode se olhar mais, você pode se desbravar mais. E eu vou falar uma coisa aqui, gente, não tenha medo de tirar a cobertinha aí. Quem está no começo da live sabe que a cobertinha é de você se desvendar. Não tenha medo de você se desvendar. Eu morei 34 anos em São Paulo, gente. Eu nasci lá, vivi. Quando a gente veio para o sul, para Jaraguá do Sul, não teve um dia que eu me arrependi. Não. Em nenhum momento. Eu olhei e falei, gente, por que eu não fiz? Por que a gente não fez isso antes? Eu falei com meu marido. Por quê? Porque não fazia mais sentido aquela história, aquele tempo ali. E olha a idade que eu tinha. Depois que eu comecei a pensar, porque os estudos vão vindo e depois a gente fala, realmente acontece isso, é assim mesmo. O que acontece? Eu tinha 35 anos quando eu dei essa
reviravolta. Gente, as pessoas olhavam para mim e falavam, você é louco, você vai trocar o certo pelo incerto. Mas não fazia mais sentido. E o incerto tá dando muito certo e eu sou muito feliz. Porque agora As é muito certo. Queriam te segurar na zona de conforto, da segurança, mas da infelicidade. Então, assim, ó, não tenha medo de se descobrir, sabe? Eu era uma pessoa totalmente num casulo. Gente, eu me vejo uma borboleta voando linda e maravilhosa. Por quê? Porque eu encontrei uma missão de vida, eu encontrei o meu propósito. E olha, gente, eu sou muito feliz. Então, eu quero dizer para você que tem oportunidade para você se olhar e falar, você que está desanimada, que continua na vida assim, um dia após o outro e não tem alegria, não tem nem com que começar, entre nesse programa, entre na mentoria da Dé para você ir se percebendo e vendo, não, tem solução sim. E quando a gente abre os nossos olhos, né, Dé, como você falou, a gente quer, tipo assim, gritar para o mundo todo e falar, olha, você precisa viver uma história diferente. Sim, você pode viver, você tem que se descobrir. E a vida é isso. E eu sou tão livre, sou tão feliz. E eu falo, sabe, eu fiz um caminho de ressignificação da minha história com meus pais, com meu pai, principalmente, com a minha mãe. E eu sou muito feliz. Assim, porque tem um caminho, tô trilhando uma outra história. E que bom! E que eu fico muito feliz. E você pode fazer isso por você. Sabe? Não precisa ser mudanças bruscas, né? Como de repente o que aconteceu comigo. Mas cada um tem algo para ressignificar, para mudar. E é isso que a gente quer trazer aqui para vocês. Na verdade, é essa esperança de que alguma área da sua vida que você olhe, que tenha um problema, que você não precisa entender essa área como uma área problemática para todo o resto da sua história. Ela só está precisando de um olhar diferente. E muitas vezes esse olhar, você vai sim se deparar de ter que se despir um pouco, entender de onde vieram as crenças que estão te guiando para esse percurso, para esse caminho, lidar com elas, se acolher em relação a elas, mas isso já vai te dar uma liberdade por estar saindo de uma negação, de uma coisa subconsciente, de novas ações. Você vai começar a enxergar outras possibilidades de ação que vão te trazer resultados muito diferentes porque você nunca fez uso dessas ferramentas. Então, é isso que é importante. É trazer essa esperança de que o autoconhecimento, que é uma coisa que está só na sua mão, te liberta. Te liberta de muita amarra que você sente, seja na sua vida profissional, pessoal, familiar, conjugal, financeira, enfim, né? Existem formas de se libertar. Ninguém vai ser, o pessoal gosta de falar que é azarado, ou eu tive azar, ou eu tive sorte. Não, isso é só uma forma de colocar o poder na mão dos outros. Ninguém tem o poder sobre a sua vida, o poder é seu. Então, tome o poder nas mãos, vá atrás do seu autoconhecimento, que isso vai fazer com que você descubra caminhos e percursos que você ainda não explorou. E isso vai fazer total diferença. Esse é o meu recado, Nath. E tá linda. E a Dé já mudou muito. Eu vejo já muita mudança, assim, né? De estar aí a borboleta, né? Tá voando também. Isso. E muita assim, coisa já foi superada e muita coisa a superar ainda. E a gente vai firme. E a gente vai firme, né? A gente vai mudando. E é todo o tempo, gente. É um processo. Não é... A gente ainda tá se superando. E tá sempre buscando isso. E uma coisa que nos traz essa busca é a gente ter um coração e um desejo da humildade, do aprendizado. Então, a gente nunca vai saber tudo. E a gente vai ter sempre o desejo de conhecer mais, né? E de querer saber mais. Então, a humildade, né? A honra pela nossa história, por quem veio antes, isso sempre vai ficar, né? E a gente vai aprendendo a sempre mais, né? Eu queria falar de uma outra máscara que é da rigidez, que é uma máscara do perfeccionismo, que é muito difícil, né, da pessoa, quem tem essa máscara, de mudar, porque ela é tão perfeccionista que, falando de tudo que a gente já comentou aqui, às vezes a gente se torna assim, essa ferida faz com que a pessoa assim seja muito autocrítica, não sai do lugar,
as pessoas teimosas, né? Então, que geralmente, assim, não, eu não mudo, eu sempre deu certo assim, então eu não vou sair desse caminho. São pessoas muito autocríticas consigo mesmo, são pessoas muito rígidas. E geralmente, assim, ela vai para dois caminhos. Ou você é muito crítico com você, ou você é crítico demais com os outros. Então, na realidade, as duas formas são formas que nos adoecem muito. Porque aí você não consegue olhar e falar assim, não, eu errei, eu falhei, mas eu posso recomeçar. Não, você não consegue ter esse olhar. Você sempre tem que ser muito perfeito, você tem que estar sempre com tudo muito certinho. E não existe isso, né? A verdade, a gente tem que estar sempre assim, ó, maleável, porque uma hora a gente está em cima, outra hora a gente embaixo. Aí, ó, maleável. Eu nem tinha ela lido, tá falando olha que aí, ela que é legal. virginiana. E olha só, tem outra aqui, viu? Duas Déboras e duas virginianas. Então, assim, busca uma perfeição sempre a todo momento, e quando não sai do jeito dela, o que acontece? Nunca tá bom. Gente, não funciona, o mundo não é assim. Então, nunca vai ser sempre tudo do nosso jeito. Aí, o que acontece? A gente vai se tornando rígido, vai se tornando frio, e, na verdade, o que a gente mais quer, as pessoas que têm essa ferida, o que mais busca é o quê? É o contato, é o carinho, é o afeto, só que vai se distanciando cada vez mais, porque é melhor não sentir para não sofrer. Então, assim, deixa eu fazer tudo perfeito para eu nem sentir. Eu não posso nem ouvir que está errado, porque senão isso gera em mim um desconforto terrível. Então, assim, geralmente são os perfis de pessoas mais teimosas. Gente, minha mãe está aqui na live e ela tá para falar. Minha mãe falava que eu era muito teimosinha. Assim, graças a Deus, agora ela tem falado que, assim, tem estado mais maleável, porque é o autoconhecimento, eu fui me observando, né? A gente já fala as verdades aqui, né? Então, assim, por quê? Porque era uma máscara, a rigidez muito forte. Essa ferida é a ferida da injustiça. Então, a gente usa essa rigidez. E se você observar o corpo dessa pessoa, é aquele corpo sempre de buscar uma perfeição. Dos movimentos muito perfeitos, muito definidos. Não é o corpo de academia, tá? Mas é aquela pessoa muito esticadinha, sempre muito organizada. Então, assim, quem tem isso muito afinco, né, muito, assim, em desequilíbrio, que a gente chama, ela é totalmente, assim, organizada. Aquela pessoa que vai fazer live tem que arrumar o cabelo 10 vezes antes, sabe? Passa a maquiagem, tem que estar tudo muito perfeito. Então, assim, é uma rigidez consigo mesma muito grande. Se fosse antigamente, tudo que a gente conversou antes da live, eu ia falar, agora é o ponto tal, é o ponto tal. E, assim, a gente tem que ser maleável. Porque a vida não é sempre desse jeito, né? E a gente precisa aprender a lidar com as questões que nem sempre dão certo e nem sempre vão ser do nosso jeito, né? E não vai ser mesmo. É isso mesmo, Nath. E agora a gente vai chegando aqui, eu acho que já no final, pelo menos eu acho que cumpri meu checklist aqui do que tinha de importante para falar com as pessoas. Eu só quero lembrar vocês do que a gente ofereceu no formulário. Na outra live, a gente tentou colocar o formulário aqui e não deu certo. Então, o que eu vou combinar com as pessoas agora? A gente vai, assim que encerrar a live, ela vai ser publicada aqui no meu perfil com o link do formulário. E aí, vocês que participaram da live vão acessar esse link do formulário, que vocês vão ter essa informação com exclusividade. As outras pessoas não sabem, mas vocês estão sabendo primeiro. Lá, quem preenche o formulário já vai ganhar uma sessão de exercícios sistêmicos com a Natália, que ela está dando de presente para vocês. E além desse presente, que é de forma mesmo gratuita, é só depois ela vai entrar em contato e vai agendar com você, vai ter a possibilidade de você fazer escolha e opção por outras duas possibilidades que você considerar que podem impactar a sua vida positivamente, caso você queira também. Tá? Que são mais 2 sessões adicionais de exercícios sistêmicos com a Natália, que já forma aí uma tríade poderosa para te desenvolver, e mais a pré-inscrição da minha Masterclass Mulheres que Transformam, que a gente vai realizar logo, logo, para fazer para formar um grupo de mentoria para mulheres que estão buscando transformar alguma área da sua vida. Então, lá no formulário tem a possibilidade. Primeiro, entrou no formulário, deixou o contato e já ganhou
a sessão de exercício sistêmico com a Natália, e você ainda pode adquirir por um preço promocional mais 2 sessões de exercício sistêmico com ela, ou a pré-inscrição para a minha Masterclass. Então, não deixem de participar, porque vocês já ganharam uma sessão de exercício sistêmico e não dá para ficar dispensando presente assim, né, Natália? Não. E outra coisa, vai lá e se inscreve nos 2, né, Dé? Tem a possibilidade. O que você quiser fazer, tá aberto para você. Tá aberto para você, né? Mas eu sou suspeita, eu sou suspeita, mas vou falar. Se inscreve nos 2 que tem lá, você só vai sair ganhando. Cada vez mais você vai estar evoluindo e crescendo mais, né? Tem a possibilidade deles contribuírem com a gente também, o quê? A gente deixa um espaço lá para vocês dizerem. Se você gostou aqui de falar de feridas da infância, gostou de falar de inteligência emocional, lá tem um espaço para você sugerir outros temas que fariam diferença para você ouvir, que você gostaria de saber um pouco mais, que te ajudariam, e aí você pode registrar lá também. Isso também ajuda o nosso trabalho aqui, a gente trazer temas relevantes que ajudem vocês na caminhada aí, na prosperidade das áreas da vida de todos. É isso, Nath, eu só tenho a te agradecer essa sua generosidade, né? Essa sua disponibilidade sempre. A Natália é uma, gente, que toda vez que eu falo com ela, ela fala, topo, eu nem falei o que que é. Ela falou, não, eu vou, eu tô dentro. Depois que ela vai perguntar, mas o que que era mesmo? É assim. Então eu tenho que agradecer muito esse espírito de generosidade da Natália, de doação, que ela tá sempre junto, graças a Deus, uma irmã que Deus me deu aí, independente do grau de parentesco, é uma irmã que a vida me deu e que se renova, né? Porque essas parcerias vão renovando a gente. Verdade. Muitíssimo obrigada, Nath, sempre muita luz, muita bênção para você, especialmente aí no Sul agora, né? Obrigada, Té. Vem para cá para você conhecer, né? E eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, quero agradecer, Dé, você. Seu projeto é lindo, só tende a crescer e alcançar muitas pessoas, que esse é o intuito. E o que eu puder ajudar, estamos aqui dentro das possibilidades. E também aprender, né? Porque eu aprendo muito com você. Então, gostei muito. Claro. A André escreveu. Pode escrever outra pessoa para presentear. Façam isso. Presenteiem outras pessoas que vocês acham que podem se beneficiar. A gente está aqui para ajudar pessoas. Sim. Essa é a grande missão, tá bom? Então tá, Dé, um beijo, viu? Beijo. Muito obrigado por tudo. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Bom descanso. Dani, Evandro, meninas, um beijo. Obrigada. Pessoal Andréia, pessoal, gratidão que me segue. Começa a seguir a Débora, @DéboraJacones Coach. Né? Isso, assim como também o meu pessoal tem aí a @NathNunesL para seguir. Um beijo, pessoal. Um beijo. Boa noite. Beijo. Bom descanso. Tchau. Tchau, tchau.